Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João. Nós consideraremos os versos de 15 até o verso de número 25 do capítulo 21. Mas eu gostaria de convidá-los a fazermos juntos a leitura de todo o capítulo 21, desses 25 versículos, para nós pegarmos o contexto e tudo o que é necessário para compreendermos melhor a mensagem. Quero convidar também aqueles irmãos que podem para ficar de pé e juntos poder comigo fazer esta leitura no Evangelho segundo São João, no capítulo número 21, verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus lhes disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhes disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhes disse: "Apacente as minhas ovelhas." Em verdade lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia
se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom. E durante esses domingos que nós podemos meditar no Evangelho de João, nós vimos também a tua bondade sendo estendida aos nossos corações, desafiando os nossos corações, acalentando os nossos corações e muitas vezes confrontando os nossos corações. Nós te louvamos porque, enquanto igreja, nós temos o privilégio de podermos conhecer-te mais por meio da tua palavra. Que o Senhor nos leve a cada dia a valorizar, ó Deus, este privilégio, para que assim nós venhamos aproveitá-lo ao máximo e assim venhamos a conhecer-te e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nos abençoa nesse momento em que nós estamos diante da tua palavra. Que o Senhor tire de nós as distrações, que o Senhor cative a nossa mente, o nosso coração, a tua palavra. Tirando de nós todos os preconceitos que nós estabelecemos e nos ajudando a estar desnudos diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje eu estava olhando o arquivo de João, eu vi que foram 66 mensagens, todo o Evangelho de João. Pouco mais de um ano, né, de domingos. Um ano tem 52 domingos, então você acrescenta aí um ano e 3 meses aí, mais ou menos. E durante esse tempo em que nós estivemos estudando o Evangelho de João, tem uma verdade que eu espero que esteja central na sua mente e que você possa dizer ela de cabeça para baixo, você possa dizer ela correndo, você possa dizer ela rodando, você possa dizer ela de toda forma possível, que é o objetivo central do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para que nós entendêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E uma vez crendo nisso, nós temos então a vida eterna. Ao longo do Evangelho de João, nós percebemos que ele usa vários meios para demonstrar esta verdade. Nós vimos os sinais, nós vimos os discursos, nós vimos as expressões, nós vimos a última semana de Jesus com o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento. Mas, de modo geral, é interessante nós percebermos que João, ele demonstra um Jesus que é Deus. É o Deus da providência, é o Deus que faz grandes milagres, é o Deus que faz grandiosos sinais. Mas tem um aspecto que marca o início propriamente dito do Evangelho de João e marca também o fim do Evangelho de João. E esse aspecto é o aspecto da transformação. De modo que, ao finalizar o Evangelho de João, a mensagem, a lição central que eu quero destacar nesse texto do capítulo 21, dos versos 15 até o verso número 23 especificamente, é que Jesus é o Deus que restaura.
Essa ideia, meus irmãos, ela aparece várias vezes no Evangelho de João. Se você lembra o primeiro sinal, nós temos ali Jesus fazendo um processo de transformação. Ele está transformando a água em vinho. Ele está restaurando a alegria daquela festa, que estava ao risco de se perder, pelo vinho ali já não está mais presente. Mas essa ideia da restauração pode ser percebida em vários outros sinais, como, por exemplo, quando nós encontramos capítulo 9, um cego de nascença, e Jesus vai lá e restaura aquele cego de nascença. Podemos perceber ainda em capítulo 11, quando nós temos Lázaro morto, e Jesus vai lá e restaura a vida de Lázaro. De modo que essa ideia da restauração, ela surge em vários momentos no Evangelho de João. Mas ela surge de modo particular aqui, porque porque aqui nós temos um exemplo clássico de restauração, que é exatamente o exemplo de Pedro. Eu convidei os irmãos a ler todo o capítulo 21, para que nós possamos pegar o enredo e para que nós possamos perceber que toda esta cena está sendo montada aqui por Jesus, está sendo direcionada aqui por Jesus, tendo como foco principal esse momento que ele vai ter com Pedro. Jesus cria, Jesus monta em todos os detalhes. E aqui, meus irmãos, é uma coisa fantástica de nós percebermos. De fato, a beleza de uma arte está nos detalhes. E aqui nós encontramos uma arte. Mas aqui nós encontramos também detalhes que são preciosíssimos. Jesus já tenha se encontrado com os discípulos 2 vezes. Nas 2 vezes que ele se encontrou com os discípulos, ele também se encontrou com Pedro. Por que quando ele se encontrou com Pedro, nas 2 vezes anteriores, ele não começou o processo de restauração com Pedro? Por que ele manda, então, para os discípulos andar aproximadamente 120 quilômetros, 90, 110 quilômetros mais ou menos, de onde eles estavam, para o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, para que ali ele pudesse encontrar? Por que ele diz, de acordo com Mateus, diga lá aos discípulos e a Pedro, que eu vou esperar eles, eu vou encontrar eles na Galileia. Mas por que ele menciona Pedro? Pedro não era discípulo? Então, quando ele diz, diga aos discípulos, Pedro já não estava incluso? Mas Jesus está montando toda uma cena para que o processo de restauração na vida de Pedro possa se acontecer. A restauração se dá, meus irmãos, porque Pedro havia negado a Jesus. Negado a Jesus de forma escandalosa. Negado a Jesus de forma pública. Mas não só tinha negado a Jesus, mas Pedro também estava desiludido da sua vida. Ele achava no seu senso de inferioridade, ele achava no seu senso de indignidade, ele achava que não era mais digno, não tinha mais condições dele ser discípulo de Jesus. E talvez por isso ele esteja decidido voltar para a sua pescaria. Chama a sua atenção a algo importante aqui. Pedro volta para a pescaria. Ele tinha um barco para pescar. Eu fico me perguntando se esse barco que Pedro tinha era o mesmo que ele tinha quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E se Pedro guardou esse barco durante esse tempo todo, eu fico pensando qual a razão de Pedro guardar esse barco durante todo o tempo. Talvez seja porque Pedro também, ele tivesse no seu coração um certo receio. Eu estou seguindo a Jesus, ele é o mestre, mas vai que não dá certo. Se não der certo, eu tenho aqui um plano B, de voltar para o meu antigo ofício. A Bíblia não é clara sobre isso, mas a Bíblia é clara no fato de que ele tinha um barco e de que ele voltou para o seu antigo ofício. E a Bíblia é clara no fato de que é exatamente nesse cenário, aonde Jesus encontrou-se com Pedro a primeira vez, aonde Jesus comissionou Pedro para ser discípulo, pescador de homem, que Jesus reencontra novamente os discípulos, que Jesus reencontra novamente Pedro. É exatamente neste cenário aonde Jesus, ele estabelece, ele realiza o processo de restauração de Pedro. Mas a questão é o que é que envolve esse processo de restauração. O que é que nós podemos colher aqui de lição que nós podemos aproveitar para nós mesmos?
Porque talvez você esteja aqui e talvez você também seja um Pedro. Um Pedro que começou bem com Jesus. Um Pedro que muitas vezes foi empolgado com Jesus. Um Pedro que muitas vezes disse: eu vou com o Senhor aonde for preciso. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Mas talvez, em algum momento dessa caminhada com Jesus, o seu coração, os seus pés deslizaram e você caíram. Pode ter sido uma queda pública, pode ter sido uma queda particular, de modo que talvez você também hoje esteja precisando de uma restauração. De modo que também hoje você precisa ser esse vaso novo que você cantou, que você disse que ia se colocar como um vaso, eu quero me colocar nas mãos do Senhor. Talvez você hoje também esteja na mesma condição de Pedro. Um crente no Senhor Jesus. Um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã que ama Jesus. Mas um homem ou mulher que o seu coração já não está mais batendo no compasso do coração de Jesus. Um homem ou mulher que ama Jesus, mas que talvez se ache até indigno de seguir Jesus. Mas o que nós podemos olhar para as Escrituras e o que nós podemos perceber é que Jesus é o Deus que restaura. E essa restauração, meus irmãos, é fenomenal, é fantástica, é maravilhosa. Que Deus fez na vida de Pedro e que Deus faz na sua vida e na minha vida também. Eu quero então considerar, destacando 3 aspectos desta restauração da vida e do ministério de Pedro. O primeiro deles, meus irmãos, é que a restauração envolve confrontar nosso coração. Nós não gostamos nem da expressão confrontar. Porque parece que muitas vezes o confronto se tornou algo como se fosse mais uma briga mesmo. Mas eu quero que os irmãos entendam que a confrontação no coração não é essa ideia de você brigar, mas de você se avaliar, de você examinar a si mesmo, de você confrontar muitas vezes as suas motivações, de você confrontar a sua vida mesmo. E é isso que Jesus está fazendo aqui com Pedro. Note, meus irmãos, que Jesus prepara toda a cena, e eu imagino então Jesus ali, e todos os discípulos chegam. O texto diz que nenhum dos discípulos tem coragem de perguntar quem é, eles sabem que é Jesus, mas ninguém tem coragem de começar a conversa. Porque os discípulos também estão desconfiados. Porque os discípulos também abandonaram Jesus quando Jesus mais precisou. Porque os discípulos também sabiam que no fundo, olha, Pedro, Jesus ainda vai tratar alguma coisa com Pedro. Talvez houvesse até o pensamento, como será esse encontro? O que é que Jesus vai tratar conosco aqui? Mas note, Jesus chega, Jesus alimenta, Jesus agasalha os seus discípulos, e diz o texto no verso 15 que depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais que estes outros me amam? E aqui, meus irmãos, começa uma série de confrontos que é marcado por 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, acompanhado também de 3 chamados ao compromisso de Pedro com Jesus. Mas o confronto não começa aqui. Irmãos, nos evangelhos, existem 2 momentos em que nós temos o registro da existência de um braseiro. O primeiro deles foi quando Pedro negou Jesus. Agora, Jesus está chegando com Pedro, com os discípulos, ele está chegando ali no cenário onde eles foram chamados para serem pescadores de homens, para ser os discípulos de Jesus. Mas também tem um outro cenário que brada nas suas lembranças, que é o cenário da negação de Pedro. Não era só Pedro que sabia daquela negação, mas os outros discípulos também tinham conhecimento. De modo que, ao chegar ali, é possível, muito provável, que eles tenham lembrado de tudo o que aconteceu. Jesus começa confrontando a lembrança dos seus discípulos. Mas note, ele não confronta só a lembrança na existência de um cenário, mas Jesus confronta também a afeição do discípulo, no caso aqui Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?
Aqui nós temos uma pergunta. Jesus é uma pessoa surpreendente. Surpreendente. Talvez, se fosse dado para cada um de nós, sem conhecimento de caso, se fosse dado para cada um de nós reescrever o reencontro de Jesus com Pedro, talvez nenhum de nós escreveríamos esta possibilidade de Jesus começar perguntando a Pedro se ele amava a Jesus. Existiam tantas possibilidades. Talvez Jesus poderia ter perguntado: Pedro, por que você me negou? Mas Pedro, eu te avisei, Pedro. Você lembra, Pedro, que eu te avisei? Por que você não me deu ouvidos? Mas Jesus começa de forma bem pessoal, chamando Pedro pelo seu primeiro nome: Simão, filho de João. Você me ama mais do que a estes? Jesus está confrontando a afeição de Pedro. E, meus irmãos, a pergunta que se repete 3 vezes nesse texto é uma pergunta muito interessante, porque de acordo com Mateus capítulo 26, verso 33, Pedro diz que todos negariam, mas ele não. Senhor, todos vão te abandonar, mas eu não. Todos podem virar as costas para o Senhor, mas eu não. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Senhor, todos podem te deixar, mas eu não, porque eu amo mais o Senhor do que os outros. Eu estou mais firme com o Senhor do que os outros. Eu sou um discípulo que estou mais próximo do Senhor do que os outros. E, de fato, Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Nos momentos mais sensíveis do ministério de Jesus, quem estava lá era Pedro, Tiago e João. Mas note que Jesus confronta a afeição para que Pedro verbalize, para que Pedro agora demonstre o que está no seu coração. Assim como outrora, ele rapidamente foi ávido em responder: eu amo o Senhor, eu tenho mais amor pelo Senhor do que os outros. Agora Jesus está confrontando a afeição de Pedro. A questão é o seguinte, irmãos: por que Jesus pergunta? Se Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe se nós amamos a Ele ou não. Jesus sabe como é que está o amor do seu coração por Ele agora, nesse momento. Mas Jesus pergunta a Pedro, porque Jesus está confrontando a autossuficiência de Pedro. O que Jesus está querendo saber, o que Jesus está tentando demonstrar para Pedro é se ele continua ainda um ser humano autossuficiente. Um ser humano que se achava mais forte. Um ser humano que se achava mais capaz. Um ser humano, um discípulo que estava amando mais. E é por isso que ele pergunta: você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro então diz: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Muito interessante. Note a mudança que nós encontramos aqui na resposta de Pedro. Agora ele não acha mais que é ele, que a força está nele. Mas agora ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta assim, então Jesus diz: então, apacente os meus cordeiros. Pergunta a segunda vez, a mesma pergunta. A terceira vez, a mesma pergunta. Aqui, eu quero só abrir um parênteses aqui. Alguns estudiosos entendem aqui que você tem uma mudança nas perguntas de Jesus, com 2 verbos para amar, que é filéu e ágape. De fato, esses 2 verbos, eles não têm muita significância aqui. Alguns vão dizer: não, mas aqui é porque Jesus está dizendo: você me ama e está disposto a entregar a sua vida. Então, amor ágape. Você me ama com amor de irmão, amor filéu. Mas a verdade é que esses 2 verbos aqui nesse texto não falam muito para nós. Porque em outros textos nós vamos ter esses mesmos verbos sendo usados e significando coisas distintas.
amor, verbo filéu, usando para um amor sacrificial. E ágape, em outros, não é um amor sacrificial. Demas amou o presente século, e ali amar é ágape, é o verbo ágape. Então não tem sacrificial ali. O ponto aqui que nós queremos considerar é que Jesus está construindo a cena de restauração. E ora, são 3 perguntas. E você deve lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Jesus está sendo cirúrgico na restauração de Pedro. Ele sabe que Pedro ama. Mas ele quer que para cada uma das vezes que Pedro negou, Pedro também possa reafirmar o seu amor por ele. Porque de fato, meus irmãos, a restauração, ela é necessária, ela precisa disso. Precisa de uma reafirmação de amor. Não tem condições de você fazer uma restauração sem existir uma reafirmação de amor. E o que Jesus está fazendo aqui com Pedro é isso. Mas Jesus, além de confrontar as lembranças, confrontar a afeição, confrontar a autossuficiência de Pedro, Jesus também confronta compromisso do discípulo. Por 3 vezes. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então, Pedro, o que é que você está fazendo aí pescando? O que é que você está fazendo aí pescando? Pedro, se você me ama, por que que você não está cumprindo o propósito que eu te chamei? Pedro, se você me ama, por que que você não está trabalhando como pescadores de homens em vez de estar sendo pescador de peixe? Pedro, se você me ama, por que que você está indo na direção errada que eu estou colocando para você? Pedro, o que eu espero de você é que você seja um pescador de homem. Então apacente, cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. E aqui nós temos uma mudança de estilística de João, porque ora ele usa cordeiros, outra hora ele usa cordeirinhos. Mas é só uma mudança, é só um estilo de escrita de João. Não tem a significância essa questão. Mas observe, o que Jesus está chamando a atenção de Pedro é para onde está o seu compromisso. Aonde está o seu coração? O seu coração, Pedro, não deve estar naquilo que já ficou para trás. Em outras palavras, nós podemos lembrar o que Jesus diz em outro momento para os discípulos: aquele que põe a mão do arado não pode olhar para trás. Pedro, seu trabalho não é ficar aí nesse barco pegando peixe. Não tem condições, Pedro. Você é um fracasso nisso daí que eu não lhe chamei para você fazer. O seu trabalho, o seu serviço é então apacentar as minhas ovelhas. E a ideia de apacentar aqui é de alimentar as ovelhas. Essa ideia de conduzir as ovelhas, de apacentar as ovelhas. E é importante, irmãos. É importante porque Jesus aqui não só está confrontando o compromisso de Pedro, mas Jesus também está reafirmando a sua confiança em Pedro, enquanto discípulo dele. Jesus também está reafirmando que Pedro, você continua sendo digno. Você continua sendo o meu discípulo. Você continua sendo aquele que eu lhe chamei. Eu continuo com o mesmo projeto para você. Eu continuo com o mesmo plano para você. Então, apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Esse primeiro momento em que nós encontramos neste diálogo marcado por perguntas repetidas e respostas repetidas entre Pedro e Jesus é caracterizado então pelo confronto. A restauração começa por aqui. Se nós temos um problema no nosso casamento, se nós não sentamos e nos sentamos, confrontamos a nós mesmos e também confrontamos o nosso cônjuge, a restauração ela vai ser só um gato, como diz na linguagem popular. Vai ser só um arremedo. Vai só tapar o sol com a peneira. Daqui a pouco vai estourar de novo. Então começa por aqui. Mas além do confronto, a restauração, ela envolve também a decisão de seguir a Cristo. E aí, o texto diz que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas.
Verso 18. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. 2 vezes nesse texto, nós encontramos Jesus dando a mesma ordem para Pedro. Pedro, siga-me. Tanto aqui no verso número 19, como também no verso número 22. A decisão, a restauração, envolve a decisão de seguir a Cristo. Jesus não nos restaura simplesmente para nós ficarmos parados no tempo. Simplesmente para nós ficarmos sentados no banco assistindo a coisa acontecer. Jesus nos restaura para que nós possamos ser agentes ativos no seu reino. Para que nós possamos ser agentes que estejam trabalhando na construção, no avanço do seu reino. De modo que por 2 vezes, Jesus chama a atenção para Pedro. Pedro, siga-me. E é interessante, porque na primeira vez, nós percebemos que esse seguir a Cristo envolve nós estarmos conscientes do preço que deve ser pago. O texto que nós encontramos aqui nos diz que o Senhor Jesus está falando para Pedro, verso 18, quando você for velho, você vai estender as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. E diz João que Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus restaura Pedro, comissiona, convoca para segui-lo. Mas este seguir a Cristo tem um preço. E o preço aqui é exatamente a vida de Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, você está sendo restaurado, você tem um ministério a ser realizado, mas tem um preço para isso. E o preço, Pedro, é que você vai morrer. 2 historiadores, Eusébio e Tertuliano, diz assim: mas Pedro parece ter pregado no Ponto, e na Galácia, e na Bitínia, e na Capadócia, e na Ásia, aos judeus da dispersão, e por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim ele mesmo pediu para morrer. Tertuliano diz que em Roma foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz. Esses 2 historiadores apontam para nós que o preço que Jesus falou para Pedro se tornou uma realidade algum tempo depois. De modo, meus irmãos, que nós não podemos ser ingênuos e nós não podemos agir com ingenuidade com as pessoas que desejam seguir a Cristo. O preço faz parte do discipulado. De modo que nós precisamos estar conscientes de que existe um preço para isso, como também nós precisamos lembrar para aqueles que estão querendo seguir a Cristo que também existe um preço. De que a vida cristã não é uma vida só onde nós podemos lidar com as coisas boas. Existem muitas coisas boas. Existem muitos momentos em que nós temos uma verdadeira antecipação do céu na nossa vida. Mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Seguir a Cristo exige um preço. Em algum momento, o Senhor chama alguns discípulos para segui-lo. Ele diz: Senhor, deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. Depois eu vou e siga o Senhor. Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Depois eu venho e sigo ao Senhor. Eles amavam mais os seus pais.
O preço naquele momento era a afeição do seu coração. Eles amavam mais os seus familiares. E Jesus diz, olha, aquele que quer seguir a mim, que não deixar pai, mãe, irmão, não é digno de mim. A ideia não é deixar completamente, não é abandonar, mas é de afeição. É de prioridade. É de amar mais. Quem é que eu amo mais? Ora, se eu tenho qualquer coisa na minha vida, pegando o contexto da família, se eu tenho a minha família, ela me impede. Se a minha família, ela restringe a minha dedicação, a minha devoção, a minha afeição a Cristo, e eu aceito isso de forma pacífica e passiva, significa dizer que quem é que eu amo mais? Mais a minha família. Para a igreja, chegar aqui, domingo, não, mas não posso ir não, porque chegou a minha família lá em casa. Se eu estou falando com as minhas atitudes, minha família é mais importante do que Jesus. Para alguns é a afeição. Afeição que muitas vezes envolve um pecado de estimação. Que muitas vezes envolve nós abrirmos mãos de nossos conceitos ou de nossos preconceitos que nós criamos. E que nós cristianizamos achando que nós inventamos a roda e que só nós temos a mente iluminada, só nós estamos enxergando a verdade. Quando não estamos. A outros é a vida. É a vida. Recentemente, um missionário trabalhando no campo foi morto. Como tantos outros missionários são mortos no campo servindo ao Senhor. Nós temos visto obreiros que estão servindo ao Senhor no campo, estão morrendo devido ao serviço, devido ao trabalho, que muitas vezes é árduo, que muitas vezes as pessoas acham que o obreiro é fácil, simples, tranquilo, bonitinho, está ali no culto, tem uma plateia para você falar à vontade e está ali. Maravilhoso, é isso aí. Mas ninguém pensa as lutas, os desafios, ninguém sabe disso. Ninguém sabe. E nós temos obreiros que estão se acabando aí. Às vezes é o preço para seguir a Jesus. É o preço. Mas, seja um ou seja o outro, o fato é que nós precisamos ter consciência de que existe um preço para seguir a Jesus. E ao mesmo tempo que termos consciência disso, nós precisamos ter consciência de que esse preço vale a pena. Porque ainda que a minha vida seja o preço para isso, mas o que é a minha vida? O que é a minha vida? É uma vela acesa, é um vento, né? É uma coisa que está aqui como uma névoa, que está aqui e daqui a pouco não está mais. Como uma sombra, está aqui e não está mais. De modo, meus irmãos, que seja o preço que nós tenhamos que pagar para seguir a Cristo, vale a pena. E nós precisamos estar conscientes disso. E eu acredito que existem alguns preços que são realmente difíceis para nós. Não é fácil. Pagar o preço por nada é fácil. Quando nós estamos para seguir a Cristo. Porque, meus irmãos, Deus sempre nos testa naquilo que é precioso para nós. Sempre, sempre. Às vezes é o nosso filho, no caso de Abraão. Às vezes é a nossa vida, no caso de Pedro. Às vezes é um pecado de estimação que nós temos e precisamos abandonar. Mas sempre vale a pena. É necessário nós estarmos conscientes do preço, mas é necessário nós estarmos conscientes também do alvo. O texto diz que ele significava com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O nosso alvo é glorificar a Deus. Seja na vida, seja na morte, é glorificar a Deus. De modo, meus irmãos, que a razão primaz da nossa vida, o motivo da nossa existência, é nós glorificarmos a Deus. E se tem um preço que nós temos que pagar para que nós possamos alcançar esse objetivo, então nós podemos pagar.
Porque no final das contas, o que importa não é tanto o preço, é se nós alcançamos o alvo maior da nossa vida, que é glorificar a Deus. Agora, algumas vezes, glorificar a Deus é difícil. Glorificar a Deus é difícil. E, na sua realidade de vida, você já deve ter passado por muitos momentos em que você sabe que você precisa seguir a Cristo, continuar seguindo a Cristo. Que você sabe que o preço é aquilo. Que você sabe que tem um alvo e que você precisa passar por aquilo dali para chegar ao alvo. Mas isso não faz com que seja menos difícil. Isso não faz com que isso seja fácil para nós. Nos ajuda a ser menos difícil. Nos ajuda a olhar para frente e dizer, não, vou continuar caminhando porque o alvo é lá. E quando eu chegar lá, eu posso dizer, eu completei a carreira, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu posso seguir a minha jornada. É preciso estar consciente, seguir consciente do alvo, mas também seguir consciente de quem está chamando. O texto do verso 19 diz, Jesus acrescentou, siga-me. Me parece que é como se Jesus tivesse percebido que naquele momento para Pedro o preço fosse alto demais. É como se ele enfatizasse, Pedro, siga, me imite. Porque ele já tinha deixado claro que Pedro deveria apacentar as suas ovelhas. Mas agora, por 2 vezes, ele repete, siga-me. Em outras palavras, Jesus diz, Pedro, olha para mim. Olha para mim. E meus irmãos, seguir a Cristo envolve nós estarmos conscientes de quem está chamando. Por que eu sou dessa igreja? Por que eu estou aqui na Igreja Ebenezer? Eu preciso estar aqui por ter consciência que é aqui que Deus me quer. Que é aqui onde Deus me colocou e é aqui onde Deus quer que eu contribua para o seu... Eu preciso ter essa consciência. Se eu ou você não temos essa consciência, nós estamos perdendo tempo aqui. Aqui não é um lugar para nós. Porque se esse não for a razão, irmãos, nós vamos ser problema. Porque aí, eu estou aqui por quê? Não, eu estou aqui porque a igreja me paga. Se a igreja não me pagar, então, eu não vou ficar mais. Eu estou aqui porque não, estou aqui porque tem um irmão aqui que é muito meu amigo. Né? E aí, problema. O irmão saiu da igreja, né? Aí, se sair da igreja, tudo bem, vai para outra igreja. É quando se desvia, né? Aí o irmão vai lá, segue também. Porque, não, estou aqui porque eu gosto do pastor. Aí o pastor sai da igreja. Aí pega, o pastor sai da igreja, tem uns crentes de pastor, né? Não é crente de Jesus, é crente do pastor. Aí sai da igreja também, porque o pastor saiu. Olha, isso é coisa de quem não tem convicção de quem é que está chamando. Nós não somos chamados para seguir um pastor. Nós não somos chamados para seguir uma igreja. Nós somos chamados para seguir a Cristo. E no momento em que nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, o que é que vai acontecer? Nós vamos naufragar na nossa fé. Lembra de Pedro? Quando ele também quis ir ao encontro de Jesus por sobre o mar, e diz o texto que ele, tirando os olhos de Cristo, olhando para a tempestade, ele começou a afundar. Por que que muitos crentes afundam na sua vida cristã? Porque não tem consciência de quem é que está chamando. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos reavaliar se realmente nós temos sido chamados por Jesus e se nós temos considerado o que Jesus está dizendo para nós. Porque isso também é seguir a Cristo. A restauração, que envolve seguir a Cristo, que envolve confrontar o nosso coração, envolve a disposição de ser reorientado por Cristo.
O texto do verso 20 a 23, que nós encontramos aí, diz que, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, vinha seguindo. É interessante como os discípulos de Cristo, eles são difíceis, né? Complicados. E parece que Jesus acabou de dizer para ele: Pedro, siga-me. E pelo texto, dá a entender que Pedro entendeu que aquilo ali era literal. Então Jesus diz: Pedro, siga-me. Então Jesus, ele se levanta ali, e é como se Jesus fosse saindo, para desaparecer da mesma forma que ele apareceu. E Pedro então vai seguindo Jesus. E Pedro vai olhando para Jesus. Mas aí no meio dessa jornada, o que Pedro faz? Pedro olha para trás. Pedro olhou para a direção errada. Nós precisamos estar dispostos a ser orientados, a colocar os nossos olhos na direção correta. Na direção correta. E meus irmãos, eu acredito que uma das maiores dificuldades da nossa vida é exatamente a direção que nós colocamos nos nossos olhos. Porque você há de convir comigo que você pode ter consciência da presença de Cristo na sua vida, você ter os irmãos ali lhe ajudando, você ter auxílio, você ter suporte, mas aí você pega os seus olhos e coloca na direção errada. Você tira os seus olhos de Jesus. Então o seu coração começa a balançar. As tribulações começam a te sufocar. A ansiedade começa a tomar conta de você com as preocupações que estão chegando. E você não lembra mais de Cristo. Porque você está olhando para A, você está olhando para B, você está olhando na direção qualquer. Nós precisamos estar dispostos a colocar os nossos olhos na direção correta. Mas não só isso. Nós precisamos ser reorientados a considerar a pessoa correta. O texto diz então que era o mesmo que Jesus que estava na ceia, que havia perguntado quem era o traidor, e ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que vocês têm a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos em João. Em João. Talvez é porque Pedro, alguns estudiosos dizem que é porque Pedro aqui entendeu o preço do discipulado, o preço do chamado. É como se ele dissesse: Senhor, tudo certo, eu vou morrer, certo? E eu vou te seguir por isso. Mas e com relação a João? O que é que vai acontecer com ele, né? Ele não vai acontecer nada com ele, não. Ele vai seguir aí tranquilo, né? Pedro está colocando os olhos na pessoa errada. Na pessoa errada. E sabe, meus irmãos, como nós muitas vezes colocamos os nossos olhos na pessoa errada. Como muitas vezes nós fiamos não só os nossos olhos, mas a nossa confiança, a nossa fé na pessoa errada. E colocamos a expectativa naquela pessoa que ela não pode nos dar. Ela não pode nos dar. Porque geralmente é assim. Nós criamos nossas expectativas, que muitas nem nós alcançamos, e nós esperamos que os outros alcancem, cheguem também. Quando só quem pode alcançar é Cristo. E Pedro está colocando os seus olhos na pessoa errada, assim como nós também estamos, muitas vezes colocamos. Precisamos ser reorientados a colocar nossa atenção na palavra correta. Verso de número 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Coloque a sua atenção na palavra correta. Não é de acordo com o que as pessoas estão dizendo. Nós não podemos viver no nosso processo discipulado de Cristo
baseado no que as pessoas acham, no que as pessoas dizem, na opinião das pessoas. Esse não é a palavra que nós devemos considerar, em última instância, como regra de fé para nós. Pessoas erram. Pessoas podem estar equivocadas, com motivações muitas vezes erradas. Nós precisamos ter a nossa atenção na palavra correta, e a palavra correta é de Cristo. O que João está colocando aqui é que, olha, não é o que está valendo aqui, o que voga aqui, não é o que as pessoas, não é a palavra que as pessoas estão dizendo, mas o que Jesus disse. E o que Jesus disse não é exatamente o que as pessoas estão dizendo. É interessante porque isso se criou uma espécie de... Como é que eu posso dizer a palavra? Mas as pessoas começaram a pegar isso com verdade, né? Especialmente depois que tentaram matar João várias vezes e João não morreu, né? Então, colocado numa caldeira de óleo quente, João saiu lá vivo. Diz, rapaz, ele não vai morrer, ele vai ficar aqui até Jesus voltar, né? Mas João faleceu, né? João faleceu, muito provavelmente na ilha de Patmos, né? E a sua vida chegou ao fim. João termina dizendo que esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui, a ideia de João dizer, olha, o que eu estou dizendo é a verdade. Digno de confiança. Esse testemunho é digno de confiança. Os irmãos devem lembrar que a expressão testemunho é chave no Evangelho de João, né? E também, verso 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem mesmo no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos, né? João está usando uma figura de linguagem para demonstrar que, olha, é muita coisa que nós temos aqui. É muita coisa, né? E se tivesse, não caberia nos livros do mundo todo. E é assim que João termina o seu evangelho. Eu quero encerrar, irmãos, fazendo algumas aplicações para nós aqui, certo? Primeira delas, Jesus se esforça na restauração daqueles que são seus discípulos. Jesus é o Deus que restaura. E ele se esforça na restauração daqueles que são seus discípulos. Meus irmãos, e como Jesus se esforçou? De modo coletivo com os discípulos, de modo pessoal com Pedro. Mas o que eu quero dizer para você é que esse mesmo Jesus, ele continua se esforçando hoje. De que todos nós, enquanto discípulos de Cristo, todos nós vamos vacilar em algum momento. Nós vamos derrapar, escorregar em algum momento. Em algum momento, com as nossas palavras, com a nossa atitude, nós vamos negar a Cristo também. Mas esse Jesus que nós seguimos, ele se esforça na restauração dos seus discípulos. Esse Jesus continua restaurando pessoas ainda hoje. De modo que quando nós entendemos a nossa realidade, a nossa necessidade de restauração, e nós não procuramos a Cristo, irmãos, nós estamos agindo em rebeldia. Jesus está lá, com a mesa pronta. Jesus está lá com o café pronto. Senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar um pouco. Jesus está lá. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele não desiste daquele que é seu discípulo. Lembre disso, não desiste. Não importa qual foi o pecado que você cometeu. Não importa qual foi a queda que você levou. Não importa qual é o tombo que você levou. Não importa. Se você é discípulo de Jesus, Jesus não desiste de você. Não desiste. Ele poderia ter ido e levantado outro discípulo. Ele poderia ter ido trabalhar com outro discípulo, mas não. Ele foi lá e se esforçou com Pedro, porque ele chamou Pedro. Ele tinha consciência do projeto de vida para Pedro. Ele sabia que existia um propósito eterno para Pedro. Da mesma forma, para você também existe um propósito eterno. Para você também existe um plano eterno de Deus. De modo que Jesus continua se esforçando para que você seja restaurado ainda. Para que você possa se voltar para Ele. Para que você possa ser usado como instrumento dEle. Agora, essa restauração que conta com o esforço de Jesus,
é uma restauração que exige abandonarmos nossa autossuficiência. Exige. Se nós não estivermos dispostos a abandonar a nossa autossuficiência, escute bem, escute bem. Se nós não estivermos dispostos a abandonar a nossa autossuficiência, nós não temos condições de ser discípulo de Cristo. Nós não temos condições de ser discípulo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, ter isso muito firme no nosso coração. Porque o nosso coração, ele é soberbo. O nosso coração, ele gosta de ter as coisas sob o nosso controle. O nosso coração, ele gosta de nós sermos o protagonista da coisa. E nós não somos. Nós não temos condições para ser. Porque Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. É depois do abandono da autossuficiência que Jesus, então, traça os planos futuros para Pedro, efetua a restauração de Pedro naquele momento. A autossuficiência é um engano. E além de ser um engano, é soberba. E Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Uma terceira aplicação que nós podemos considerar é que a restauração requer reconhecimento de pecado, reafirmação do amor por Deus e compromisso com o povo de Deus. Esse texto aqui, talvez quando você pegou a primeira vez, assim como eu, na primeira vez que o li, achei que era um daqueles textos que a gente utiliza só para pastor. Mas o interessante é que a gente vai crescendo e a gente vai percebendo que não é bem assim. Não é bem assim. Porque se for só para pastor, deveria ser um livro só para pastor, né? Esse aqui é um livro só para pastor. É para nós. É para nós. Nós pecamos. Nós esmorecemos no nosso amor por Deus. Nós nos esvaecemos no nosso compromisso com o povo de Deus. Meus irmãos, e essa restauração segue esse padrão. Segue esse padrão. Se nós não reconhecermos nosso pecado, e aqui está implícito, além disso aqui nós podemos recorrer a Lucas, quando então diz que Pedro chora amargamente, Pedro reconhece que peca. Mas muitas vezes é difícil demais para nós reconhecermos que pecamos. Difícil demais. Porque ainda nós lidamos contra a autossuficiência do nosso coração. Nós precisamos reafirmar nosso amor por Deus. E meu irmão, minha irmã, eu queria que você, de forma bem honesta, considerasse como é que está o seu amor por Deus. De que você avaliasse a sua vida. De que você avaliasse como é que está o compromisso com o povo de Deus. Porque, irmãos, entenda uma coisa. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas esse amor a Deus não se reflete no compromisso com o povo de Deus, nós estamos mentindo. Nós estamos mentindo. Porque não há quem ame o cabeça e também não esteja comprometido com o corpo. Isso é uma contradição. Contradição. Olhamos para o Antigo Testamento, o amor a Deus no Antigo Testamento era manifestado no meio do povo de Deus, com o compromisso do povo de Deus. De modo que o nosso amor a Deus e o nosso compromisso precisa sempre ser averiguado. Para saber se ele está numa temperatura adequada. Para saber se ele está num nível adequado. Porque pode ser que se o nosso amor por Deus esteja baixo, o nosso compromisso com o povo de Deus esteja baixo, pode ser que o nosso coração esteja alimentando algum pecado que nós não reconhecemos, que nós não resolvemos com Deus. E é necessário nós lembrarmos de que seguir a Cristo é muito mais do que nós estarmos aqui. Nós ouvimos, nós sentarmos, é muito mais do que nós assistimos. É muito mais. É nós amarmos a Deus. E como eu disse anteriormente, como é que nós averiguamos o nosso amor por Deus? Prioridades.
Como é que nós avaliamos o nosso amor por Jesus? Prioridades. Quem é a prioridade na minha vida? Jesus é a prioridade número 1 da minha vida? O meu coração bate no intuito de agradar. Quem é que eu busco agradar na minha vida? Aquele que você busca agradar na sua vida é o seu Deus. Seja quem for. De modo que essas são formas de nós percebermos e avaliarmos e percebermos como é que está essa condição nossa. Nós queremos ser restaurados. A restauração está aí, Jesus se esforça. Mas a restauração é uma via de mão dupla. Tem uma parte que cabe a nós. Reconhecer pecado, reafirmar e reafirmação de amor e compromisso com o povo de Deus é nossa responsabilidade. Jesus não vai fazer por nós. Viver como discípulo de Jesus tem um preço. Esteja consciente disso. Esteja não só consciente disso, mas esteja consciente de pagar esse preço também. Uma última aplicação. Amar a Jesus é um pré-requisito para servi-lo. Você não foi chamado como Pedro, assim como muitos outros irmãos aqui não foram chamados como Pedro. Mas quando Deus te chamou para ser seu filho, Deus te deu um dom. Deus te deu um ministério para você exercer. E talvez no início você exercia esse ministério com empolgação. Talvez você vinha para a igreja com empolgação. Mas o tempo foi passando. E a paixão se esfriou. Meus irmãos, amar a Jesus é um pré-requisito para servir. Sabe por que que nós esmorecemos na missão que Deus deu para nós? É porque nós esmorecemos no amor a Jesus. Esmorecemos no amor a Jesus. Mas Jesus está dizendo hoje não só para Pedro, mas Jesus está dizendo para você. Você me ama? Então, cumpra o ministério que eu dei para você. Exercite o dom que eu dei para você. Assuma a responsabilidade que eu dei para você. Você me ama? Então, se levante e siga a Jesus. Siga a Jesus. No final das contas, nós voltamos para o mesmo ponto básico da nossa vida. O que define a nossa vida é se nós amamos ou não a Jesus. E a intensidade desse amor. Ele é um pré-requisito para nós servir a Jesus. Se nós, irmãos, se nós não amamos a Jesus, o nosso serviço é inútil. Pode ser que ajude para alguma coisa aqui, mas é inútil para a eternidade. Por outro lado, não há quem ame a Jesus que não coloque a sua vida à disposição para servir. Não há. Porque aquele que ama, serve. Porque ele sabe a quem ele está servindo. Nós encerramos, irmãos, mais uma exposição de um livro hoje. O meu desejo é que tenha sido uma bênção para os irmãos. E o meu desejo é que a Igreja Ebenezer, ela pegue o gosto por essas exposições seriadas de livro. E que isto seja uma marca contínua na vida dessa igreja. Para que Deus sempre esteja abençoando com as preciosidades que livros como o Evangelho de João têm para nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer
Te agradecer porque na tua bondade o Senhor nos permite mais uma vez, e agora de forma bem peculiar, a conclusão desse Evangelho de João. Eu quero pessoalmente te agradecer. O Senhor sabe que muitas vezes foram difíceis. Muitas mensagens foram muito difíceis, o Senhor sabe disso. De que muitas vezes eu mesmo perguntei para o Senhor, será que não seria melhor mudar para outra coisa? Mas eu te agradeço porque o Senhor me permitiu concluir esse livro e permitiu que a minha vida fosse abençoada por Ele. E acredito que a vida de muitos outros irmãos também. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque nesta noite nós lembramos mais uma vez de que o Senhor, que é o supremo oleiro, continua a restaurar vidas. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor tome as nossas vidas em tuas mãos como um vaso. E o Senhor sabe, ó Deus, que nós somos vasos imperfeitos. De que nós temos as nossas debilidades, as nossas rachaduras. De que muitas vezes ainda tem sujeira lá no cantinho. E que precisa do teu trabalho. Precisa do teu cuidado. Precisa de tua restauração. O Senhor conhece a vida de cada irmão que está aqui. O Senhor conhece a minha vida. E o Senhor sabe quais são as áreas em que nós precisamos da tua restauração. Então, ó Deus, que o Senhor realize essa restauração. Que quando nós cairmos, o Senhor nos lembre que o Senhor estende a sua mão. Que quando nós vacilarmos e muitas vezes nos acharmos indignos de continuar a te servir, que o Senhor nos faça olhar na direção certa, olhar para a pessoa correta, e que o Senhor nos ajude a abandonar a nossa autossuficiência, que é uma barreira para que esse processo restaurador chegue na nossa vida. Ó Deus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que renova o nosso chamado. E eu suplico que o Senhor esteja atuando para que de forma graciosa o Senhor esteja avivando em nossos corações a paixão pelo Senhor. Que o Senhor esteja mexendo nos nossos corações para que eles possam vibrar novamente com o Senhor. Para que nós sejamos empolgados com o Senhor. Para que nós cresçamos no amor ao Senhor. Mas nos faz lembrar, ó Deus, que esse amor por Ti é uma decisão que nós tomamos. E esse amor por Ti requer sacrifício de nossa parte. Então que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão de Te amar e a nos dispor a se sacrificar por esse amor. Sabedores de que vale a pena seguir a Ti, vale a pena ser restaurado pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja conosco. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé. E convidar os irmãos do louvor. O Espírito Santo me incomodou para nós concluirmos cantando um vaso novo. E nós vamos fazer isso agora. Enquanto nós cantamos,
Que você possa considerar na letra, e não só considerar a letra, mas fazer dela uma oração sincera ao Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pode sentar. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, que Deus vos abençoe.